dia, igreja, graças e paz. E que bom que você escolheu estar aqui essa manhã gostosa de domingo. Vamos estar nos colocando em pé para estar louvando ao Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude nasci. Como atraindo me amor de Deus, viva e poderosa salvação. Alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou, amor de Deus. Logo pobre pecador, logo de graça recebi o amor de Deus. Logo menino encarnado, logo diante de meu Senhor, logo de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude nasci. Quando atraído me encontrei, amor de Deus, vive gloriosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou, amor de Deus. Logo pobre pecador, logo no fraco então logo de graça recebi o amor de Deus. Logo menino encarnado, logo diante de meu Senhor, logo de graça recebi o amor de Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Podem sentar. Graças a Deus, né? Mais esse dia que o Senhor nos concedeu. E eu não sei nem se eu vou conseguir falar, peço desculpa. Mas vocês perceberam a grandeza, né? Desse hino que nos coloca no lugar que a gente é. Finito, carnal, pobre, miserável. Que a palavra de Deus diz, né? Que a gente não é nada sem o Senhor.
E Ele nos amou e Ele nos resgatou. Estando a gente nas trevas, perdidos, Ele nos amou. E eu comecei a chorar e não parei mais. E eu queria compartilhar com vocês 1 Pedro 2, 23. Não, 24, desculpa. Mas não precisa se não der. Ontem a gente fez com os jovens e eu fiz a dinâmica em cima desse versículo. E eu queria compartilhar também com os irmãos hoje. E eu acho que se encaixa muito com o que a gente acabou de cantar, né, para o Senhor. Quem somos nós, né? Não somos nada sem Ele. Nada. E 1 Pedro 2, 24, diz assim: Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. E olhem no 25, irmãos. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, guardião de sua alma. A gente vivia, né, como a ovelha perdida da parábola, longe do pastor, ferida, machucada. E o Senhor foi atrás de nós, o Senhor nos resgatou, como a canção diz, né? Ele nos atraiu para que a gente estivesse aqui, para que a gente vivesse a justiça dele, não vivesse mais o pecado. Então que o Senhor continue falando no nosso coração, como já começou a falar agora cedo, né? A partir da primeira música. E que o nosso coração possa estar aberto para ouvir realmente tudo que o Senhor tem para nos dizer. Porque Ele carregou os pecados, os nossos pecados, na cruz, no seu corpo, para que a gente vivesse a justiça e não vivesse em pecado. Que a gente morresse para os nossos pecados. Pelas feridas dele, lá naquela cruz, que nós fomos perdoados, sarados, justificados. Amém, irmãos? Amém. Podemos, pessoal. Irmão, durante esse próximo louvor, vamos cumprimentar nossos irmãos, dar um abraço, dar um beijo bem gostoso, desejar um bom dia, um bom domingo. Pode ser, velho. De graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder a salvar, tem poder a salvar.
Irmãos, durante esse próximo louvor, quem trouxe seu dízimo e oferta, vamos dizimar e ofertar com alegria. Eu só queria comentar sobre esse louvor, porque a Margarete pediu no meio da semana para se pudesse ensaiar. Eu nunca cantei essa música, tá? Então foi meio assim, meio subentão. A gente não vai conseguir cantar ela inteira, porque ela é bem alta. Mas o interessante é assim, que Deus trabalha de uma forma tão tremenda na gente, porque eu estava ensaiando umas músicas, eu pego pelo YouTube, e a primeira música que sempre aparecia era essa música do Isaías, né? E aí eu comecei a ouvir e comecei a pegar ela no nosso pouquinho. E assim, todo dia que eu abri a página era essa música, aparecia na primeira música. Então eu acho que é Deus trabalhando de uma forma assim que a gente, das pequenas coisas que Deus trabalha, né? Então, graças por isso. Amém. Te amo, a graça do trabalho, todos os dias, eu estou em tuas mãos, não me levanto, até eu me deitar, cantarei a bondade.
com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia, graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente como família, né? Eu sempre falo como família para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, né? Depois do que a Manu falou aqui, já não precisava nem ter pregação aí com esse louvor, né? Já teríamos sentido demais a presença de Deus, né? Antes de eu passar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, esse mês de outubro tem várias atividades na igreja. Então, anote na sua agenda, tem muita coisa para fazer e precisa de todos os irmãos. No próximo sábado, às 3 da tarde, eu queria convidar todas as mulheres da igreja para tomar um café na minha casa. Então, sábado que vem, às 15 horas, eu quero convidar as mulheres da igreja. Você pode convidar mais uma pessoa, não vai ser aqui embaixo, é na minha casa, na minha sala, lá em cima, né? Quem ainda não viu, a gente levou uma parede lá em cima, a minha sala ficou bem grande. Então, as mulheres estão convidadas para o próximo sábado, às 15 horas, nós estamos tendo um tempo de oração, de louvor e um tempo de comunhão só para as mulheres, uma tarde bem especial. No sábado, dia 14, tem encontro de homens da Ibaplan, lá na PIB de Santa Cecília. Então, é um tempo bem especial. Esse é o pessoal dos homens da convenção, né? O líder da convenção, os líderes dos homens, que vão estar com vocês. Então, dia 14, se programem para vocês estarem indo como homens para Santa Cecília, né? O pastor vai estar colocando os avisos depois do horário de sair. Vamos se programar para os caronas, né, irmãos? Para que todos possam estar indo também. Também no dia 14, eu quero convidar as crianças para dormir na minha casa. Então, os pais podem ir para Santa Cecília, as mães podem ter um tempo em casa tranquilo, e as crianças vão dormir comigo, na minha casa, dia 14. Dia 28, nós vamos ter aqui na cidade de Papanduva a Assembleia Extraordinária da Convenção Batista Catarinense. Então, é uma Assembleia Extraordinária para a revisão do Estatuto da Convenção Batista Catarinense. Esse evento vai ser no sábado e vai ser realizado na Câmara de Vereadores aqui de Papanduva, porque a nossa igreja ela não comporta um evento desse. Então, assim, nós vamos precisar da ajuda de todos da igreja, porque nós estaremos recebendo os convencionais e vamos estar vindo para fazer essa revisão. Então, vamos pessoas de todo o estado para estar participando conosco. Então, o pastor também vai colocar num grupo que precisa, né? Que nós temos que estarmos lá para receber as pessoas, estar com os cafezinhos, águas, essas coisas todas. É de responsabilidade da PIB Papanduva quando se recebe isso. Também, irmãos, o pastor pergunta assim, se alguém tem condição de hospedar alguém na sua casa. Porque às vezes a pessoa não tem condição. Nós só temos 2 hotéis aqui na cidade, né? O Sonario e o Zenf. É só esses 2, não tem nenhum outro lugar aqui que possa receber pessoas, né? Então as pessoas já estão fazendo as suas reservas no hotéis e talvez falte lugares, né? Então depois vocês podem conversar com o pastor também, né? Dia 20 e 22 tem retiro das mulheres lá na RDC em Florianópolis. A gente sabe que tem mulheres que vão, né, Tati? Então com certeza vai ser bênção novamente, né? Então se programa para isso. Também para os pais das crianças, chegou a revistinha nova do nosso último trimestre, do Ministério Infantil. Ela tem um valorzinho bem baixo, né? Me procurem depois para me estar entregando para os pais as revistas para o nosso próximo trimestre. Acho que de aviso era isso. Alguém tem mais algum aviso? Então, irmãos, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 42, dos versículos
de 1, eu vou ler só até os 6, para não ficar cansativo, mas depois nós vamos ler correndo os outros versículos. Então respondeu Jó ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Te perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, quando eu pedi essa música Bondade de Deus, que aí ela se tornou um hino, né? Onde você vai e canta essa música para a honra e glória do Senhor. Há muito tempo surgiam-se músicas e músicas, mas nada que falasse tanto da bondade e da fidelidade do Senhor para conosco. Então, essa música é algo que marca muito na gente. E hoje também Takeshi cantou no começo o amor de Deus. E fala sobre isso que eu quero falar. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco, tão devedor, finito, carnal, mas eu me encontrei no amor de Deus. E enquanto nós não encontramos esse amor de Deus, nós não temos intimidade com Deus. Viram ali que Jó fala assim que ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E hoje ele estava falando que conhecia de andar com o Senhor. E esse capítulo de Jó, sabendo que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E esse capítulo 42 é o último capítulo, então ali Jó já tinha passado por tudo que Jó passou. E muitos dizem assim que Jó, a gente pede para Deus me dar a paciência de Jó, né? Porque eu creio que eu não, pelas minhas forças, eu não conseguiria suportar o que Jó suportou. Mas Jó tinha intimidade com Deus. Por isso que ele suportou tudo isso. Primeiro, ele tinha humildade. Algo que faz falta nas nossas vidas, né? Humildade de reconhecer quem nós somos. Reconhecer que nós não somos nada. Nós não merecemos nada. Olha o que nós éramos antes de nós conhecermos o nosso Jesus. Olha o que nós tínhamos antes de conhecer esse Jesus. Jó foi testado e desafiado. Mas ele foi desafiado no seu corpo, não na sua vida. Deus não testou a vida dele, ele testou o corpo dele. Os sentimentos, o sofrimento. Jó era uma pessoa próspera, ele tinha tudo. E de repente começa a ser tirado tudo da sua vida. E como diz o ditado, a desgraça ela não vem sozinha, né? É assim na nossa casa, quando estraga um eletrodoméstico, já estraga outro, quando queima uma lâmpada, já queima outra. Não é mais ou menos assim que acontece na vida da gente? E Jó foi testado assim. Perdeu seus filhos, perdeu seu campo, perdeu seus empregados. E mesmo assim, ele não perdeu a fé. E faz 3 meses que eu e o Rosemar estamos falando de fé nas nossas lives e para as nossas crianças. E nós precisamos, como Jó, ver realmente Deus. Porque enquanto você não ver Deus, você só vai ser um religioso. Você só vai ser uma pessoa que vem na igreja, muitas vezes nem ora em casa, né? Porque você não vê, você não sente isso. Nós ouvimos falar de um Deus que cuida. Nós cantamos que o Senhor cuida à nossa frente, atrás, à direita, à esquerda. Nós até cantamos e pulamos e dançamos isso, que por todo lado nós somos abençoados por Deus. Mas será que você realmente confia nisso? Será que você confia naquilo que falava lá no versículo 2? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Queridos, o que nos frustra são os nossos planos. Os planos do Senhor, eles não são frustrados na nossa vida. O que nos frustram são pessoas. O Senhor, ele não frustra. O que nos atinge são pessoas. O Senhor, ele não nos atinge para nos fazer mal. Ampliar a nossa visão de fé, mesmo em meio à tempestade. E aí, meus queridos, é reconhecer o Senhor, o poder do Senhor, quando se está passando por um momento difícil. Nós passamos por alguns momentos aqui na igreja, com a irmã da irmã Sueli, com a filha da irmã Laís. Nós oramos, e o que aconteceu? O Senhor deu a vitória. Porque nas nossas mãos, a gente achava que não tinha mais solução. Quando o Rosemar foi visitar a irmã da Sueli, ali em Mafra, ele voltou para casa e disse assim: olha, se o Senhor fizer um milagre, ela sai daquele hospital. Mas se não, pelos médicos lá, e como ela está. E hoje ela está em casa, porque o Senhor fez. Porque o Senhor ouviu as nossas orações. Hoje o pastor não está aqui. Hoje ele era para ser ontem, mas foi dada para hoje, mais uma aplicação nos olhos dele. E eu creio pela fé, que Deus vai curar ele, que ele vai voltar a enxergar bem. Às vezes que eu vejo ele tentando ler alguma coisa, que ele não consegue ler. Irmãos, isso machuca muito, porque o Rosemar, ele é uma pessoa extremamente agitada, ele é uma pessoa extremamente que brinca, é uma pessoa que ele está pronto sempre para ajudar, e quem conhece ele sabe isso, que ele está aqui, ele corre lá, ele corre para cá. E nesse final de semana passada ele foi comigo num retiro em Florianópolis de mulheres, nós temos 2 esse ano. E quando nós saímos de casa para ir, eu disse para ele: eu vou entregar o meu cargo, porque hoje eu preciso te ajudar. Eu sei que é difícil você estar comigo nesse lugar, né? Eu não tinha essa palavra de Jó sobre a minha vida, porque os meus planos foram frustrados pelo Senhor. Porque eu disse para ele: hoje eu tenho que ficar, porque hoje, por exemplo, ele precisou viajar, ele precisou ir fazer mais essa aplicação, e eu estou aqui. E hoje, quando eu abri a igreja de manhã, eu lembrei da época da pandemia. E teve uma vez que era só eu e a gente dentro da igreja. E eu pensava assim: Senhor, os teus planos para nós são outros, não são os nossos. E nesse retiro, eu vou ser estava bem ruim no final de semana passado. E tanto assim que o pessoal estava preocupado com ele, porque ele estava quietinho, sempre no canto dele, né? Ele sempre que ajuda a arrumar o som, ele qualquer coisa que precise, ele carrega, ele faz. E ele estava lá assim, porque eu via que ele não conseguia fazer. Porque a diabetes, ela está afetando já também o emocional dele. Está afetando o físico dele, além das físicas. E nós oramos, e o Senhor falou comigo essa palavra de Jó: eu sei que tudo pode, nenhum dos planos do Senhor é frustrado para as nossas vidas. Quem é aquele que dissesse que tem conhecimento e encobre o conselho? Nós não temos conhecimento nenhum. Nós não somos nada, mas é o Senhor que cuida. E eu sei que Deus, Ele pode curar realmente o Rosemar. E eu creio pela fé, porque eu falei tanto de fé durante esse tempo para as crianças, essa fé de Jó, que ele perdeu todas as coisas, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu aquilo de mais precioso, que é estar na presença do Senhor, que é ter intimidade com Deus. Nós temos orado nas madrugadas, nós temos buscado do Senhor,
Eu sei que nós somos guardados, nós somos cercados pelo Senhor. Eu sei que o que o Senhor quer fazer é muito mais grandioso do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Jó viveu tudo isso. E mesmo assim ele nunca deixou Deus de lado. Ele nunca ficou questionando tudo isso. E nesse tempo que o Rosemar está assim, a gente passa por isso, nós conversando e a gente falando de fé, principalmente para as crianças, irmãos. As crianças, elas são algo que nos move, né? A gente vê que as crianças, elas motivam o futuro da igreja, motivam aquilo que tem que fazer. E o dia que eu estava ministrando para as crianças, lá na salinha, sobre o Deus que cura, a fé no Deus que cura. E eu contava a história da filha de Jairo, que já estava morta, e o Senhor ressuscitou. E eles estavam prestando atenção naquilo tudo. E de repente uma criança disse assim, que ele tinha uma amiga de 8 anos. E naquela semana, aquela amiga dele tinha morrido de câncer. Como falar com Deus que cura para essa criança? Como dizer para essa criança que Deus podia ter curado? Aí a gente entende a graça de Deus. Que somente quando somos íntimos do Senhor, a gente consegue entender. Que mesmo quando acontece alguma coisa de ruim, a graça do Senhor invade o nosso coração e faz com que nós possamos sentir paz. A paz que excede todo entendimento. Aquilo que as pessoas lá fora não conseguem ver na nossa vida. É o Senhor que vai dar para você. Como o Senhor tem nos carregado nesse tempo em que o Rosemar alterou seu diabetes. Irmãos, eu digo para vocês assim, que todos os dias a diabetes dele continua alta. Pode ser de manhã cedo, pode ser à noite, e a diabetes continua alta. E se for pela vontade dos médicos, ele vai morrer de fome, porque ele não vai ter que comer mais nada. Mas o Senhor tem guardado, tem cuidado e fortalecido a fé dele. E é isso que importa. O Senhor guardou e cuidou da fé dessa criança que me perguntou por que o Senhor não tinha curado a amiga dele. Porque outro dia eu recebi, quando nós estávamos lá em Florianópolis, e eu pensava em desistir, eu recebi um áudio dessa criança, uma gravação que a mãe fez e mandou para mim. Porque são isso que nos move, é a fé, é a intimidade com Deus, é você poder dobrar teus joelhos e conversar com o Senhor. Queridos, a oração é o que mais importa na nossa vida. Se você não orar, se você não conversar com Deus, e a oração é você conversar com Deus. Tem pessoas que você fica mais de 1 hora ali conversando, não é tudo de bom? Com Deus tem que ser assim na nossa vida. Você tem que fazer teu chimarrão, você tem que fazer teu café, você tem que sentar e deixar Deus sentar na cadeira do lado de você. E ali você conversa com Deus. E ele vai ser aquele amigo que você vai poder falar sobre todos os assuntos. Até de futebol, fale com Deus. Fale com ele, converse com ele. Ele é o teu amigo que está ali. E ele não vai julgar. Ele não vai dizer que o time dele é melhor que o teu. Mesmo quando é. Ele vai continuar ali. Mas nós temos medo, muitas vezes, de ter essa intimidade com Deus. Sabe por que nós temos medo? Porque Jó, nos capítulos 6 e 7, diz assim, por isso me abomino, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Talvez você não tenha essa intimidade com Deus, porque talvez Deus fale isso para você. Estou indignado contigo.
Já imaginou Deus falar isso para ti? Você está ali e de repente Deus diz: estou indignado contigo. Como Deus estava indignado com aqueles amigos de Jó, que se diziam amigos, mas na verdade era o secretário do capiroto, né? Porque eles queriam tirar Jó da presença de Deus. Quantas vezes, ao invés de ouvir a Deus, você ouve pessoas? Quando eu estou dando o exemplo do Rosemar, porque a gente ouve de muitas pessoas, né? E as pessoas dizem assim: não, fulano fez isso, mas não deu certo. Ah, fulano fez isso, mas não adiantou. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vivemos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Deus vai colocando meios, vai colocando pessoas. E Deus colocou no nosso meio uma pessoa. E essa pessoa conseguiu mais um médico, um dos melhores aqui do estado. E essa pessoa, ela bancou tudo, e o Rosemar vai consultar com esse médico também, para ver o que pode fazer nos olhos dele. Às vezes, nós queremos a cura de Deus, e Deus vai usando pessoas e meio para chegar nessa cura. Quando você é íntimo do Senhor, quando você se derrama, quando você fala como Jó falou ali: por isso eu abomino a mim mesmo e me arrependo no pó, na cinza. Aí o Senhor age na nossa vida. E Ele age de tal maneira, tão grandiosa, que você vê esse poder do Senhor sobre você. Você vê a graça do Senhor sobre a tua vida. Quando Jó olhou o resultado de tudo que ele passou, mesmo com tudo que ele perdeu, ele conseguiu ver a bondade e a fidelidade de Deus. E é difícil, né, irmãos? É difícil quando a gente não for bom, a gente ver a bondade e a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Parece assim que você faz, mas sabe por quê? Porque nós fizemos e fazemos com os nossos próprios braços, não pelo Espírito do Senhor. Quando buscamos o Senhor, nós podemos experimentar aquilo que a palavra fala, que o Espírito Santo se move dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue orar, você não consegue falar com o Senhor, você chora na presença do Senhor. Simplesmente chore na presença do Senhor. Não permita que o inimigo venha tirar da tua paz. Não permita que essas pessoas que se dizem amigas tuas façam com que você retroceda. Volte atrás da tua decisão de servir a Cristo. Olhe pela fé. Deus, Ele continua sendo Deus. Ele cumpre todas as promessas para a nossa vida. No capítulo 10, no versículo 10 e 11, Deus fala sobre a restauração que Jó teve na vida dele. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Jó havia perdido tudo. Jó tinha esses amigos que estavam lá todos os dias dizendo para ele: deixa disso, deixa esse Deus. Jó tinha uma esposa que fazia isso também, né? Que dizia: abandona o teu Deus. Quantas vezes você tem alguém que diz para você quando você está passando por alguma crise: abandona o teu Deus. Mas Jó foi firme. E o Senhor pede mais para Jó. Ele diz que ele tinha que orar por aqueles amigos dele. Aqueles amigos, entre aspas, que queriam tirar Jó da presença do Senhor.
Por quem você tem orado? Quem são os amigos que tentam tirar você da presença de Deus? E você tem orado por essas pessoas. E você tem falado de Jesus para essas pessoas. E mais do que falar, você tem demonstrado Jesus para essas pessoas. Como tem sido a tua vida de oração? O teu tempo de intimidade com Deus? Jesus, ele deixava os seus discípulos e ia orar. Lá, quando aprendemos em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que vê no secreto, ele vai te ver. Você tem tido esse momento no secreto com Deus? Você tem deixado tudo e ter esse tempo com Deus na tua vida? E eu digo para vocês que não tem coisa melhor quando você vai nessa presença de Deus. Ninguém precisa ver, é só você e Deus. E ali você pode se derramar, você pode se humilhar, você tem que fazer aquilo que Jó fez, se arrepender das coisas erradas que você faz. E nós vamos pecar todos os dias da nossa vida, porque nós somos falho, pecador, nós somos carnal. Mas Deus nos mostra o seu amor quando Cristo morreu para nós lá na cruz. E eu digo para vocês que vale a pena tudo isso. Vale a pena quando você passa por esse vale de sombra e morte. Como dizia Davi lá no Salmo: ainda que eu ande no vale de sombra e morte, o Senhor está aqui. E quando você consegue sentir essa presença do Senhor na tua vida, você vai ver a diferença. Você vai sentir como Jó. Você vai chegar e vai dizer: vale a pena. Você vai poder contemplar esse agir do Senhor na tua vida. Quem não passa por tribulação? Quem não passa por luta? Quem às vezes não tem aquele amigo que era tão bom para você e de repente ele faz alguma coisa que você pensa: tem certeza que essa pessoa que fez? Só que daí eu digo para vocês: lembre das coisas boas que essa pessoa faz. Não lembre das falhas. Já imaginou se o Senhor olhasse as nossas falhas? Já imaginou se o Senhor olhasse para as coisas erradas que nós fazemos, em vez de olhar para a bondade do nosso coração? Onde nós estaríamos? O que seria de nós? E eu creio que Jesus vai voltar e vai nos buscar, e nós vamos estar em glória com o Senhor. Jesus restaurou tudo. Mas quando Jesus restaurou, vejam, esse livro de Jó é tão maravilhoso, né? Porque quando Jesus restaurou Jó, Jesus não foi lá e ressuscitou os filhos de Jó que tinham morrido. Não foi assim que Deus fez. Jesus não foi lá e deu de volta aqueles campos que Jó havia perdido de volta para ele. Ele usou pessoas que vieram e repartiram. Muitas vezes nós não somos abençoados pelo Senhor porque nós nos apegamos lá naquele passado. E daí nós ficamos sofrendo porque nós queremos do nosso jeito. Né? A primeira vez que li o livro de Jó, eu fiquei olhando e pensei assim: será que Deus vai? Né? Porque quando a gente lê um livro na Bíblia, a gente se empolga e quer ler tudo de uma vez, e parece que foi um dia, 2 dias que aconteceu aquilo. Não, foram anos e anos e anos. E Jó foi perdendo, foi só perdendo, mas ele não perdeu a fé no Senhor Jesus. E quando o Senhor restaurou, ele deu tudo em dobro, porque ele deu novos filhos. E Jó, vocês acham que Jó não sofria pelos filhos que ele perdeu? Sim, ele sofria, mas ele vivia sob a graça de Deus. Essa graça que nós sentamos. Esse amor de Deus que é rico em benefícios, que não mediu sacrifícios para cuidar de Jó e deu em dobro para ele aquilo que ele tinha. Então nós sofremos porque nós ficamos apegados lá nas coisas do passado, naquilo que nós perdemos. Quantas pessoas você não vê sofrendo
dizendo assim: ah, mas eu tinha isso, ah, mas eu tinha aquilo. Tinha, não tem mais? E agora? Olha para frente, olha para o futuro, o teu futuro é a vida eterna com Deus. Olhe para os teus filhos e ore pelos teus filhos. Jesus está dizendo assim: ore pelos teus filhos. E muitas vezes, quando eu falo, eu gosto muito de falar de oração, porque é algo assim que rege a minha vida. Né? Às vezes eu estou caminhando na rua e eu sempre digo assim: se me verem falando sozinha, não liga, eu não estou louca ainda. Mas eu estou em oração. E quando eu vejo, eu estou falando alto sozinha na rua, porque eu gosto de conversar com Deus, de colocar tudo para o Senhor. Oração não é falar bonito. E tão lindo é quando você lê o livro do Apocalipse. E lá no Apocalipse, quando você vê sobre a visão de João, o que João vê lá no céu? Um incensário. E lá naquele incensário estavam as tuas orações, subindo como fumaça no altar do Senhor. Tem coisa mais linda que isso? Você imaginar que aquilo que dói no teu coração, que aquilo que tu está pedindo para o Senhor Jesus, está lá, João já viu, está lá no céu, num incensário. Vocês sabem o que é um incensário? Incensário é aquele negocinho que você coloca o incenso. Aí você acende e vai subindo aquela fumaça. Né? E esses dias eu não gosto muito do cheiro de incenso, que tem uma coisa que é... Tem uns lugares que a gente vai, tem lojas assim que gostam de queimar incenso. E o cheiro é bem forte, né? Mas isso já tinha lá no templo do tabernáculo. Então assim, aquele cheiro de incenso, aquela fumaça de incenso, João pôde ver a oração que a Tânia faz lá. A oração que o Mateus faz lá no céu, no incenso do Senhor. A oração que a Lila faz está lá. Já está lá. Deus já viu. Deus ouviu. João viu isso. Queridos, não deixem de orar, não deixem de clamar, não deixem de buscar intimidade com o Senhor Jesus. Nós buscamos tanta coisa na nossa vida. Aí a gente vê separação e mais separação. Quando você abre o teu Facebook, você qualquer Face, Insta, os outros negócios que eu não sei aí, né? Mas você digita lá alguma coisa que você quer ver, depois não fica vindo para você isso aí. Esse negócio existe um dispositivo que se chama algoritmo. É ruim. É óbvio, eu estou esperta aqui nesse negócio da internet já. Esse dispositivo que se chama algoritmo, ele capta aquilo que você quer, aí ele fica buscando tudo aquilo sobre esse assunto para você. Né? Por exemplo, eu quero comprar uma bota. Aí eu pesquiso lá em alguma loja de bota, depois começa a vir propaganda de bota para você, de tudo quanto eu acho. E por que você não fica fazendo oração lá no Facebook? Que aí vai vir oração o tempo inteiro, teus amigos vão ver versículos, vão ver você falando de Jesus. Porque esse algoritmo, ele vai lá procurar isso. Às vezes, querido, nós não entendemos isso. Mas como o governo nos rastreia através disso, o Senhor sabe de tudo e muito mais. Porque o Senhor não conhece só a nossa intenção. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Como ele conhecia o mais profundo de Jó. E nos versículos 12 ao 15 diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Késia e a terceira o de Querem Apuque.
Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança, junto com os seus filhos. É lindo isso, né, gente? A palavra do Senhor, assim, ela tem que constranger o nosso coração. Nada havia de mais lindo do que as filhas de Jó. Veja quanto ele deu em bens materiais para Jó. Porque Jó não se importava com os bens materiais. Jó se importava, sim, em estar diante da presença de Deus. Você não está sozinho. Você tem um Deus que não te abandonou. Esse Deus que esteve com Jó em todos aqueles momentos de dor, de sofrimento, porque Jó sofreu demais, gente. Foi muito triste a vida dele. Mas no final, ele foi muito mais abençoado do que nós. A vida com Deus, às vezes, pode ser difícil. Mas no final, nós receberemos a coroa da vida. E isso não tem preço. Ter uma eternidade com Deus. Naquele mesmo céu, que está as tuas orações, também existem ruas de ouro. A visão de João foi linda lá na Apocalipse. Mas essa visão é para aqueles que creem realmente no Senhor Jesus. Vai desfrutar disso tudo aquele que permanecer firme na fé. E Jó, ele passou por momentos difíceis, mas depois ele foi restaurado, foi curado. Ele reconheceu Deus. Talvez você esteja passando só por momentos bons. E talvez você não reconheça Deus por isso, né? Porque é só um momento bom, então eu não preciso agradecer e não preciso ficar na presença de Deus. Não, você precisa sim agradecer. Você precisa colocar para Deus tudo aquilo que você tem. Você precisa entender que nada é nosso e que tudo nessa vida é passageiro. Tudo é do Senhor. Inclusive, você é do Senhor. Estamos vivendo tempos sombrios, tempos tristes, tempos em que nossos governantes não se preocupam com nós, tempos em que está tramitando no Congresso a aprovação do aborto, tempo em que eles querem fazer esse negócio dos índios aí, e ontem vocês viram que eles já começaram a invadir terras aqui no Paraná. Se está certo, se está errado, eu não sei. Mas é tempo da igreja clamar ao Senhor por vidas. Comece clamando e colocando a tua vida no altar do Senhor. Muitas vezes nós oramos pelos outros porque nos achamos melhores que os outros. Primeiro, ore por você. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Reconheça e se humilhe na presença do Senhor. E então faça como Jó. Ore por teus amigos. Ore por teus familiares. A oração do justo é que cura os doentes. Ore para que o Senhor abra os olhos espirituais das nossas autoridades, dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos amigos. Ore para que o Senhor realmente tenha planos sobre a nossa vida. E pode ter certeza, os planos de Deus não são frustrados para você. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir aqui para nós cantar novamente essa música, né? Bondade de Deus, né? É uma música que é muito especial. É uma música que fala realmente isso, né? Mas eu queria que você declarasse isso como uma oração, porque essa música ela começa dizendo assim: te amo, Deus. Te amo, Deus. Fale para Deus mesmo. Eu te amo, Deus. Eu não posso viver sem o Senhor. Todos os dias eu estou nas mãos do Senhor. Desde que eu me levanto até eu me deitar, eu posso sentir a presença e a bondade do Senhor para a minha vida.
Vamos nos colocar de pé, vamos sentar e depois vamos orar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Esse é o novo tempo. Em todo tempo não és tão bom. Todo fôlego me tem, cantarei a bondade. Quando você Que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que não me és, filho da bondade. Esse é o novo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego me tem, cantarei a bondade de Deus. Esse é o novo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego me tem, eu cantarei a bondade de Deus. Querido Jesus, queremos cantar a tua bondade, Deus. E como diz a tua palavra, que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que aquilo que foi feito na vida de Jó seja na nossa vida também, Deus. Para nós não queremos te conhecer só de ouvir falar. Nós queremos te conhecer, Senhor, de contigo andar. Deus, que a nossa fé seja tão grande, que nós possamos realmente ver aquilo que os nossos olhos físicos não enxergam, mas que através dos nossos olhos espirituais nós possamos ver a bondade e fidelidade tua sobre a vida de cada um. Deus, eu oro pela vida do Rosinado. Oro por aqueles médicos que estão atendendo a ele nessa manhã. Oro, Deus, pelo motorista que vai levar eles. Que tu cuide dele neste tempo. Não somente dos olhos, mas também do emocional. Senhor amado, eu oro por cada um aqui nesta manhã. Tu conheces o mais profundo dos nossos corações. E mesmo sendo falho, mesmo sendo pecadores, Deus, nós cremos que tu podes fazer maravilhas na vida de cada um. Te louvamos pelos milagres que temos visto, Deus. E pedimos a tua bênção e proteção sobre a vida de cada um. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos, né? Que tenhamos todos uma semana abençoada. Também hoje temos o nosso almoço, né? Quem quiser ficar, são todos convidados. Amém, irmãos?